Oi, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de ciências com foco na área da física, e hoje a gente vai iniciar o nosso estudo com relação ao estudo dos movimentos. Quando a gente fala em parque de diversões, a gente percebe que nele existe muito movimento. Enquanto o carrossel gira, os cavalinhos sobem e descem, a roda gigante também vai estar girando, no bate-bate os carrinhos vão estar colidindo, mudando seu caminho o tempo todo. Na montanha russa, o carrinho sobe em linha reta, faz uma curva, cai, vai caindo cada vez mais rápido, aí sobe mais uma vez, se movimenta cada vez mais devagar e cai de novo. Mover-se pode ser muito divertido. E nós nos movemos o tempo todo, até quando dormimos. Viramos para um lado, viramos para o outro. Além disso, podemos perceber o movimento e tudo que vemos. E tudo que a gente enxerga, a gente vai perceber o movimento. E aqui a gente tem a mecânica, que é a área da física que está ligada ao movimento. Quando a gente está falando em mecânica, a gente pode lembrar até de energia mecânica, que é a energia que permite que os corpos se movimentem. E aí a gente vai imaginar, aí, no caso, que você vai ao cinema. E logo depois um amigo pede para que você detalhe como foi o filme. E aí você vai explicar o que aconteceu ao longo da história, vai detalhar alguns momentos e depois contará o final. Isso é bem praticamente o que a cinemática ela acaba fazendo. Ela acaba descrevendo o movimento. Ela mostra os pontos do que levou ao movimento, durante o movimento, o que pode ter ocorrido até o final. Então, ela descreve o movimento no início, como as coisas estavam, e vai passando informações ao longo do movimento, além de escolher certos instantes para ter informações sobre esse fenômeno com mais profundidade. E aí, a mecânica, como a gente está vendo, ela é dividida em cinemática e dinâmica, porque a cinemática ela vai descrever o movimento, e a dinâmica ela vai descrever o que muda o movimento, que vai ser uma área que a gente vai se aprofundar mais adiante. Mas o que é esse movimento, né? O que é o movimento? Então, você tem uma boa ideia sobre o que é movimento, pois ele está bem presente em nosso cotidiano, em várias situações. Entretanto, muitas vezes sabemos o que é alguma coisa, mas não sabemos como definir, não é verdade? Pois bem, o que é um movimento? Como a gente pode definir ele? Quando você observa um objeto cuja posição ela vai variando à medida que o tempo passa, você diz que ele está se movendo. Por outro lado, se você olhar para ele durante certo tempo e ele estiver sempre no mesmo lugar, você vai dizer que ele está em repouso, ele está parado. Então, a gente só diz que algo está em movimento quando ele está mudando as posições em determinado momento de tempo, né? Em variação de tempo. Tudo é relativo. O que é isso, hein? Então, a gente vai imaginar o seguinte, que em uma situação, você está sentado em um ônibus, cada vez mais esse ônibus se aproxima de um parque de diversões. A seu lado está sentado seu pai. Seu pai vai estar em movimento? Essa pergunta, aparentemente simples, não tem uma única resposta. Para você, a posição do seu pai varia à medida que o tempo passa. A resposta é não, pois à medida que o tempo passa, a posição do seu pai é sempre a mesma, sentado no banco ao seu lado. No entanto, visto por uma pessoa parada na calçada, depois que o ônibus passou por ela, seu pai se afasta cada vez mais com o passar do tempo. Portanto, de acordo com a definição de movimento que foi dada anteriormente, seu pai está parado em relação a você, mas em relação à pessoa da calçada, ele vai estar em movimento. Incrível, não é? Portanto, o movimento ele é relativo, ou seja, depende de quem observa. O sistema tem um observador em relação
ao qual se conclui o objeto, se o objeto está ou não em movimento, e é denominado referencial. O mesmo objeto pode estar em movimento em relação a um certo referencial, como também pode estar em repouso em relação ao outro. Então, para a pessoa que vai estar observando, aí, dentro do exemplo, do lado de fora, você e o seu pai que está do seu lado, que está dentro do ônibus, vão estar em movimento. Mas você olhar para o seu pai, você vai perceber que ao passar do tempo, a posição do seu pai vai ser a mesma. Então, de acordo com o referencial, né, do ponto de vista seu pai vai estar em repouso. Mas do ponto de vista, né, do referencial da pessoa que está fora do ônibus, você e seu pai vão estar em movimento. Então, tudo é relativo, de acordo com o referencial. A forma do percurso, a trajetória. Aqui, acho que vocês todos conhecem a história, né, de João e Maria, na qual os irmãos deixavam pedacinhos de pão como marcadores do caminho que percorriam, a fim de saber voltar para casa depois. A linha que liga esses pedacinhos vão ser denominados de trajetória. Se todos os objetos, os seres que se movem à nossa volta pudessem deixar um rastro, variamos a grande diversidade de trajetórias que encontramos em nosso dia a dia. Algumas retas, outras curvas. Podemos visualizar uma trajetória também ao assistirmos uma apresentação de aviões do tipo esquadrilha de fumaça. À medida que o avião se desloca, deixa o seu rastro de fumaça, que é o registro de sua trajetória. Podemos dizer também que trajetória seria o caminho que você faz até a escola. Então, o caminho que você vai percorrer, vai deixando traços que quando passado uma linha, mostra todo o seu trajeto, de onde você saiu até o ponto final, vamos dizer assim, que é a escola. E a posição, o que é? Você já observou aquelas placas à beira da estrada? Elas indicam a quilometragem, registram a posição do veículo e possibilitam que você se localize na estrada. A posição de um móvel é sua localização em relação a determinado referencial e é representado pela posição, geralmente por S, na unidade de medida do Sistema Internacional de Medidas, é um metro. Então, como a gente está estudando aí a parte da física, da mecânica, que é a cinemática, a gente vai estar vendo aí alguns elementos que vão estar presentes em situações ligadas ao movimento. O primeiro é o intervalo de tempo, que também vai trazer aí equações, que a gente vai estar ao longo da semana fazendo atividades que vai estar ligada a essas grandezas, tá certo? Então, a gente tem que estar aí prestando atenção. Vocês podem estar acompanhando do livro, vendo melhor as imagens, caso não esteja aí bem legível para vocês. Então, todos os movimentos que estudamos acontecerão a partir de um determinado instante, que chamaremos de instante inicial, que é representado por TO. E o instante, que consideramos o final, é representado por T. Que aqui na equação a gente vai ter ΔT, vai ser igual a tempo final, instante final, menos o instante inicial. O tempo decorrido entre dois determinados instantes é denominado de intervalo de tempo. Então, quando a gente tem um instante final e um inicial, a gente vai ter um intervalo de tempo, porque ocorre em determinados instantes. Depois, né? Depois de um tempo decorrido. Então, representamos o intervalo do tempo por ΔT, como está aqui simbolizado na nossa equação. Sua unidade do sistema internacional é o segundo, que é representado por S, e podemos representar matematicamente o intervalo de tempo por ΔT igual a intervalo de tempo final menos intervalo de tempo inicial, ou seja, a gente vai ter aqui instante final e instante inicial para calcularmos o intervalo do tempo. E aqui, pessoal, a gente vai ter um exemplo, né? Com relação a um veículo
que vai mostrando o tempo de transcorrido por ele durante uma viagem. Que o intervalo de tempo decorrido por essa família começou a viajar durante. Começou o trajeto a partir das 2 horas e finalizou às 5 horas. Para a gente saber quanto tempo deu essa duração de viagem, quanto foi esse movimento que eles fizeram em intervalo de tempo, a gente vai pegar o tempo final, que é o instante final da viagem, quando eles chegaram aonde desejavam, que foi de 5 horas, e vai colocar na fórmula, substituindo, ó. Delta T vai ser igual a 5 horas, que é o nosso T, menos o TO, que é o instante inicial, que o instante inicial aqui é de 2 horas, que foi substituído aqui, ó, por 2 horas. Então, 5 menos 2 vai ser igual a 3. É a unidade de medida, já que aqui está sendo calculado em horas, é colocado o H. E o deslocamento? Então, a gente tem que observar aí a figura, começando do quilômetro 0 e vai até o quilômetro 5, né? Essa é a trajetória do deslocamento da menina. Imaginamos que uma garota saiu do quilômetro 2 e, nesse instante, está no quilômetro 5, como mostra a figura. Sua posição variou 3 quilômetros, não é? Sua posição inicial é representada por SO e sua posição final é denominada aí, é representada, na verdade, por S e vale 5 km. A diferença entre essas duas posições de um móvel é denominada deslocamento. Representamos o deslocamento por delta S. Sua unidade do sistema internacional é o metro e a representação matemática é. Então, o que a gente vai ver aqui? O deslocamento vai ser a diferença de posição de um corpo ao se deslocar, que aí a gente vai ter também, bem semelhante ao intervalo de tempo, no caso, e que a gente vai ter delta T igual a T menos TO, a gente vai ter aqui a fórmula praticamente igual, sendo que ao invés de T a gente vai ter o S, que vai estar ligado ao deslocamento. Aqui a gente observa na imagem os pontinhos que se trata do trajeto, né, da menina, nesse deslocamento que ela fez. E aqui a gente vai ter a equação matemática. Então, se a gente for colocar na fórmula, a gente vai ter ΔS, que é o intervalo referente ao deslocamento, a posição dela. Então, ΔS vai ser igual a delta não, gente, desculpem. A S, que é a posição final, menos a posição inicial. A posição final dela foi nos 5 quilômetros, então é substituído esse S por 5, que está aqui, ó, abaixo, e o inicial, né? A posição inicial dela é de 2 quilômetros, então 5 menos 2 é igual a 3 quilômetros. É colocado aí em unidade de medida em quilômetros, porque todo o exemplo é quilômetros a unidade de medida. A gente não tem metros, mas sim quilômetros. E o que é a velocidade instantânea? Não sei se vocês já perceberam, mas no interior dos veículos há um instrumento que serve para marcar a velocidade. Esse instrumento é chamado de velocímetro. O velocímetro ele registra o quão rápido ou devagar o móvel está se deslocando. E a essa velocidade é denominada de velocidade instantânea. Esse valor ele registra a velocidade do veículo naquele instante. Representa-se a velocidade instantânea por V, e a velocidade no instante inicial é representado por VO, ou V0. Com frequência, vemos nas estradas placas que mostram os valores de velocidade máxima permitida, ou seja, fazem referência à velocidade instantânea.
A placa sinaliza ao motorista que em nenhum instante sua velocidade pode ultrapassar o valor registrado nessa placa. Então, geralmente é quando você olha para o velocímetro dentro do veículo e vê qual a velocidade está naquele momento. Naquele momento a velocidade pode estar a 60 km por hora. Mas isso não significa que todo trajeto vai estar nessa velocidade. Mas naquele instante, vamos dizer, às 2 horas estava a 60 km por hora. Mas vamos dizer que depois, às 5 horas, estava aqui. Então, naquele instante de 5 horas, a velocidade era de 120 km por hora. Mas aqui, com relação a essas placas, né, não pode ultrapassar esse valor. Então, é colocado como uma forma da velocidade se manter naquele instante, naquele percurso, nesse valor. E aqui a gente tem o conceito da velocidade média com equação também, e que a gente vai imaginar que você pegou sua bicicleta e foi de casa para a escola, e a escola ela fica a 6 quilômetros de sua casa, e você levou meia hora para chegar. Aqui no exemplo do livro de vocês, vai falando que você parou em sinais. Como aqui na nossa cidade não tem sinais, então você vai imaginar que você pegou a bicicleta e foi mais rápido, acabou indo mais rápido em alguns momentos e outros não, porque apresentou alguns obstáculos, um cachorro, uma pessoa que ia atravessando a rua, e por isso você foi mudando sua velocidade conforme o trajeto que você foi fazendo até chegar à escola. Então, as velocidades instantâneas que você alcançou foram bem variadas, chegando a zero em alguns momentos. Mas o fato é que você percorreu 6 quilômetros em meia hora. Se você disser que percorreu 6 quilômetros em meia hora, equivaleria a dizer que percorreu 6.000 metros em 30 minutos, ou 2.000 metros em 10 minutos, e 200 metros em 1 minuto, ou 200 metros por minuto. Como também seria equivalente a ter percorrido 12 quilômetros ou 12.000 metros em 1 hora. Em todas essas colocações você estaria falando a verdade. Repare que estamos comparando o quanto nos deslocamos em determinado intervalo de tempo, ou seja, é a velocidade média. Então, a velocidade média ela traz uma relação entre o deslocamento do corpo em um determinado tempo que você aí levou para efetuá-lo, que é o que a gente denomina de velocidade média, que a representação matemática é dado IVM, que vai ser velocidade média, abreviação de velocidade média, igual a variação da posição dividido pela variação do tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. Ou seja, para calcularmos a velocidade média, efetuamos a divisão do deslocamento realizado pelo intervalo de tempo, que foi necessário para que o deslocamento assim ocorresse. Aqui a gente tem um exemplo para podermos verificar na prática como seria a velocidade média, trazendo o exemplo daquela menininha, né? Aquela garota lá da figura atrás, quando a gente foi verificar o deslocamento. Então, a garota da figura encontrava-se às 2 horas no quilômetro 2 e às 3 horas no quilômetro 5. Então, para calcular sua velocidade média, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai verificar aí a fórmula, que é Vm igual a ΔS sobre ΔT. Esse ΔS é a mesma coisa que posição final menos posição inicial, ou instante final menos instante inicial, dividido por tempo final menos o tempo inicial. Substituindo, a gente vai ter a posição final da garota é 5, quilômetro 5, menos 2, que é o quilômetro inicial, onde ela começou o seu deslocamento. E o tempo, ela começou às 2 horas, né, que é o tempo, que na verdade aqui vai ser o tempo final, que foi quando o tempo que ela levou para chegar ao quilômetro 5.
e o tempo inicial quando ela iniciou o trajeto, que foi às 2 horas. Quando a gente fazer a subtração 5 menos 2, a gente vai ter 3. E 3 menos 2 é igual a 1. 3 dividido por 1 vai dar 3 km por hora, já que a gente está aí calculando posição, como também tempo, então quilômetros por hora. O valor da velocidade média está sempre situado entre o menor e o maior valor alcançados pelas velocidades instantâneas de um corpo. A unidade de velocidade mais comum é o quilômetro por hora. No sistema internacional, porém, a unidade de velocidade é o metro por segundo. Veja a relação entre quilômetro por hora e metros por segundo, que está aí dado também na apresentação do slide. 1 quilômetro por hora é o mesmo que a gente vai ter aí 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e a hora equivale a 3.600 segundos. Dividindo, a gente vai ter aí o valor de 10 metros por segundo. E aqui a gente vai ter o que é a aceleração. Então, no dia a dia, a gente vai ver que a velocidade ela vai estar constantemente mudando, variando, de acordo com algumas situações. Podemos estar andando, podemos estar correndo, ou em um veículo, em uma bicicleta. Por exemplo, um trem. Ele para na estação, depois ele acelera e entra novamente em movimento. Então, pode ficar certo tempo sem variar a velocidade e depois reduz para a próxima estação. A grandeza física que relaciona a variação de velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Então, a aceleração está ligada a uma relação entre a velocidade em determinado tempo, né, em favor do tempo. A razão entre a variação da velocidade em determinado intervalo de tempo e esse intervalo de tempo é denominado de aceleração média. E aí aqui a gente tem um exemplo, né, a equação matemática, e que a gente vai ter a aceleração média vai ser igual a o intervalo da velocidade, a variação de velocidade sobre, né, que é dividido pelo intervalo de tempo, já que a gente está aí verificando essa variação da velocidade de reduzir ou aumentar em detrimento do tempo, né, em função do tempo. E que a gente vai ter delta V, a variação da velocidade é igual a velocidade final menos velocidade inicial. E aí, colocando na fórmula, a gente teria isso, né? AM, que é a aceleração média, igual delta V, que é a mesma coisa de velocidade final menos inicial, dividido por o intervalo de tempo, que seria aí tempo final menos tempo inicial. E o movimento, ele tem uma classificação de acordo com a variação da velocidade. Se a velocidade varia, dizemos que há um movimento variado. Ao contrário, se ela permanece constante, dizemos que a velocidade ela ocorreu de forma uniforme. Ela não variou, então ela é uniforme. Se a velocidade aumenta, a gente vai dizer que a velocidade é acelerada. E se ela diminui, a gente vai dizer que a velocidade está em estado de freado ou retardado. Existem movimentos variados nos quais o valor da velocidade muda à medida que o tempo passa, mas de forma totalmente previsível. Por exemplo, quando o corpo cai, sua velocidade varia cerca de 10 metros por segundo, ou seja, sua aceleração, chamada de aceleração da gravidade, é de 10 metros por segundo ao quadrado. Quando o corpo cai nessas condições, seu movimento é classificado em movimento retilíneo uniformemente acelerado, por conta da aceleração da gravidade. E quando sobe, seu movimento é retilíneo uniformemente retardado. No sistema internacional, a unidade
de medida para aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvidas, me procure, que eu estou disponível para esclarecer. E vamos juntos fazer a atividade. Se cuidem e um forte abraço.